Muito bem, estamos começando mais um programa Viva a Fé, aqui na comunidade no filme da Casa Mãe, nossa casa sede, com muito carinho para você, meu irmão, para você, minha irmã. E hoje nós vamos falar para os jovens, né? A capacidade dos jovens e a sua busca diária de melhorar cada vez mais a sua profissão, a sua vida, almejando o futuro. E está aqui comigo hoje o José, que não é o de Varia, mas é o José. Tudo bem, José? Tudo bom, senhor Henrique? Tudo, graças a Deus. É um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito honrado com o convite para estar aqui e espero que seja um bate-papo aí que agregue bastante valor para todo mundo. Exatamente. Independente da idade, que eu possa contribuir aí com todo mundo que escuta Com a gente. certeza, com certeza. Seu nome completo? Meu nome é José Marcos Villanova da Silva. Eu tenho 20 anos. 20 anos? 20 anos. Você mora aqui em Guaratinguetá, onde? Isso, moro aqui, Aonde? no Jardim do Vale. No Jardim do Vale, né? Isso. Muito bem. Tem uma irmã sua, que é a Cláudia, que trabalha Isso, conosco há aqui, muito tempo, né? Graças a A gente Deus. já conhece bastante a obra aqui, sabe da importância que ela tem para a cidade, né? Tanto na parte social como também na parte espiritual aí, acompanhamento com as pessoas. E então é um prazer estar aqui, a gente que conhece e quer divulgar o quão é bom essa obra. Tá bom, meu querido. Vamos começar assim, perguntando assim. Eu sei que você fez muitos cursos, né? Curso online, curso presencial, sei lá, você que vai dizer isso. Como é que começou essa vontade de fazer alguns cursos? Senhor Henrique, na verdade isso aí foi acontecendo no decorrer que eu ia entrando nas coisas. Então, não teve um momento que eu falei, vou estudar. Não teve. Vai acontecendo aos poucos e a gente só vai indo. E é isso que é o mais interessante, porque a gente se interessa para estudar com um exemplo, né? E eu tive bastante exemplos em casa, as minhas irmãs todas, e isso motiva a gente. Até mesmo o auxílio. Você é o único homem, né? Tem duas irmãs. Duas irmãs mais velhas, sou o caçula. E isso vai motivando a gente a querer mais, até o auxílio, a motivação da minha mãe, dos meus avós, isso foi extremamente importante. Hoje eu estou cursando gestão empresarial, estou indo para o último semestre, termino nesse ano, graças a Deus. Isso faz o quê? Gestão empresarial, você vai aprender todas as partes para lidar com uma empresa. Então, você aprende marketing, você aprende uma gestão financeira, completa. Exatamente. Aí você vai se adequando à área que você quer se especializar. E isso é interessante para quem pelo menos está querendo entrar agora no mercado de trabalho também, porque você já vai ter ali contato com bastante coisa. Ou você quer criar sua própria empresa, você já vai ganhando bastante know-how de como você vai... E José, a área é muito extensa, né? E hoje é tudo por aí. Hoje é uma das áreas assim, bastante importante e é do momento, né? Hoje fala muito de empreendedorismo, de empreendimento, e eu acho que é uma área aí bastante legal e essencial para quem quer começar um negócio, principalmente. Muito bem. Você trabalha? Estou fazendo estágio aqui na Prefeitura de Guará. Ai, que bom. E estou gostando bastante dessa área. Que área está trabalhando? Pública. Nessa mesma gestão? Hoje eu trabalho na Secretaria de Administração da Prefeitura. E eu também trabalho ali na parte da Comissão de Bens Imóveis. Trabalho com comodato, sobre os imóveis municipais, essa parte. Que bom. Eu tenho aqui uma pergunta para você. De onde que veio, quase que você já respondeu, essa prática, né, que você tem, os valores que você está praticando, de onde vem? Foi exemplo das irmãs? Depois foi gostando, é isso? Os valores, se eu falar que veio de uma pessoa, eu estaria sendo bem desonesto, Henrique, porque eu acho que isso a gente vai recebendo com as pessoas que a gente convive, com os livros que a gente lê, com os lugares que a gente visita, eu acho que tudo isso aí vai moldando quem a gente é, né? Mas eu acho que a família é o principal, hein? Os exemplos dos meus avós, no matrimônio dos dois, eu acho que isso é o que mais ensinou. E foi animando, né? Foi a base. Isso, exatamente. Eu tive aqui uma diretora de escola e conversei com ela e falei para ela assim, quem é que educa? É a família ou é a escola? Porque para mim, a escola ensina, né? Ela ensina você, mas o exemplo da família é o principal, né? É o principal mesmo. E infelizmente é uma coisa que anda se perdendo, né, senhor Henrique? Muito. Até mesmo com os afazeres dos dia a dia, os pais não ficam mais com os filhos como ficavam antigamente e terceirizou essa parte da educação, como o senhor disse, que a escola hoje em dia você leva e acha que o professor tem que dar um jeito na vida do aluno, na vida da família até, né?
não é bem assim. Não é por A aí. gente tem uma responsabilidade sendo família um com o outro, e eu acho que isso é essencial a gente retomar. E a gente, pelo menos lá em casa, a gente aprendeu muito isso, a ser família. Com o exemplo do matrimônio dos meus avós, com o exemplo da minha mãe, eu acho que isso foi essencial. Sua mãe é externa. É, A isso. Esther, tão querida, tão amada aqui na comunidade, por tanto tempo nos ajuda muito. Feliz. Quais que são, José, os desafios que você encontra e vê hoje? Hoje os desafios... Não só para você, mas talvez para os jovens todos. Né? Eu acho que o maior desafio é a pressão que tem para você ser uma coisa. Ser alguma coisa. Hoje, se você não anda do jeito que o mundo tá, eles taxam você. Se você vive uma fé diferente, já não é bem aceito. E eu acho que entra bastante no que o Papa disse, o Papa Bento, que hoje a gente não está preparado para o martírio de sangue, né? Mas da ridicularização. E eu acho que quando você decide viver um valor, você vai acabar passando por isso, e é uma coisa que vai acabar acontecendo. Né? Para você não perder, então, essa fé e a sua capacidade, você tem que silenciar muito, né? Porque é uma guerra todos os dias. É, né? pior que essa. É uma pressão isso, né? Mas eu acredito que também, se você tem um propósito firme, eu acho que isso aí acaba sendo, assim, não irrelevante, mas acaba sendo superável. Superável, diríamos. exatamente assim. Existe algum santo, algum, assim, livro ou filósofo que influenciou a sua maneira de ser? Seu Henrique, essa aí é uma pergunta bastante difícil, porque eu gosto muito de ler. Eu adoro filosofia, por mais que eu não esteja muito nessa área, eu sempre gostei. E eu comecei a ler Santo Agostinho, foi assim, o primeiro santo que eu tive contato. Santo Agostinho, mas escolheu certo. Aula de filosofia, eu gostava muito. Aí falava lá, Santo Agostinho, eu vou ler isso aí, li os Confissões. Aí me apaixonei e acho que ele hoje é um dos maiores exemplos, assim, de santidade, de seguir uma vida correta e de buscar um propósito maior. Ele toda a sua vida procurou alguma coisa, né? Por mais que andasse por caminhos errados, ele estava procurando alguma coisa que nem ele sabia que ele procurava, digamos assim. E essa coisa estava dentro dele e era Deus. Tanto que ele até escreve, né? Tarde vos amei, a beleza antiga e tão nova. Eis que estava dentro de mim e eu fora. É tão interessante isso, José, porque você veja bem, você falou assim, mesmo fazendo coisa errada, Agostinho fez muito, né? Mas procurando, quer dizer, ele nem sabia que estava procurando, mas estava, né? Porque dentro dele estava uma angústia muito grande, uma vida nova, até encontrar, né? Ele se tornou grande santo. Grandes palavras que ele tem para a nossa fé. Então, ele influenciou um pouco a maneira de se pensar também. Mas fora Santo Agostinho também, eu gosto muito de Sêneca. Eu li as obras dele sobre a brevidade da vida, e eu acho que isso ajuda a gente a viver corretamente. O memento mori, né? O lembre-se que és mortal. Para você viver uma vida correta, para quando você chegar ali no seu momento final, você não se arrepender do que você fez e do que você não fez também. E isso motiva a gente a ser um cristão melhor, a ser uma pessoa melhor, um jovem melhor, e a atuar ali no mais correto possível. Tá certo que a gente não vai ser 100% a todo momento, mas é uma busca que a gente tem que ter na vida nossa. E aqui nós poderíamos até dizer para muitas pessoas que estão vendo, pais e jovens, é o seguinte: se você não buscar, nem que seja online, fazer algum curso, abrir um pouco, ler um livro, alguma coisa, você vai ficar para trás. Pior que fica, hein, seu Henrique? Que não abre a mente, né? Não abre a mente, você não tem visão do que está acontecendo. Hoje, se você fica parado, não se move, você, infelizmente, é deixado muito para trás. Enferruja. E o bom disso é que tira você de uma bolha, né? Você vai ver ideias novas, você vai conhecer pessoas novas, e isso possibilita a gente entender um pouco o outro, a chegar um pouco mais próximo da verdade, e isso eu acho que faz parte do crescimento não só profissional da pessoa, mas também o pessoal dela. Exatamente. É importantíssimo também essa construção. Você está acompanhando o José, aqui comigo, José Villanova, nós estamos falando sobre o que o jovem precisa ser, fazer nesse mundo que nós estamos vivendo. José,
Você falando isso daí, eu lembrei de uma coisa nisso. O quanto é importante para nós, qualquer curso que você fizer, qualquer livro que você quiser. É muito grosso, o livro começa com os mais filhos, mas se interesse por alguma coisa. O projeto social nosso atende 30 crianças aqui na comunidade e foram levados na aeronáutica. Eu fiquei impressionado de ver a curiosidade, que eles sabem que tem avião, passa aqui em cima, a aeronáutica está aqui, mas nunca foram ver de perto. Eles ficaram assim surpresos de ver avião, ainda puderam pôr alguns ainda sentados no avião, quer dizer, abriu a dimensão dele que era entrar na aeronáutica, quer dizer, já jogou alguma coisa, uma semente para o futuro. Então, quando você está dizendo Santo Agostinho, filosofia, tudo que você vai bibicando, você vai abrindo uma dimensão nova para você realmente ter um futuro, né? Então eu vejo a importância que nós temos que passar para nossos jovens, adolescentes, uma busca, né? Eles foram no bombeiro, e o bombeiro vestiu uma roupa de bombeiro num dos meninos, né? Foi assim uma coisa de orgulho, eu quero ser bombeiro, quer dizer, vai abrindo uma dimensão. Uma coisa é você ouvir falar, ver pela televisão, ver pela internet, é uma coisa que está presente. Ver a realidade ali, né? E isso a gente tem no nosso dia a dia, inúmeras pessoas, né? Nossa. É que a gente às vezes não para pensar, para ver, mas o exemplo ele é muito presente e a gente tem que dar o exemplo também, né, para a nova geração que está vindo, e isso é importantíssimo. Muito bem, muito bem. Na FATEC, eu não sabia, quando eu saí da ensino médio, eu não sabia qual faculdade ia fazer. Não sabia nada. Eu estava perdido. Daí eu entrei na FATEC. Na FATEC eu me interessei, tive aula de economia com um professor muito bom, Márcio Meirelles, inclusive. E ele me motivou a querer fazer economia, tanto que hoje eu também faço economia. Olha só. E eu vejo com o exemplo dele, dando aula, ensinando, me motiva também a querer fazer isso, a dar aula, eu quero a isso ensinar. Pra mim. Exatamente. E é o exemplo exatamente que arrasta e move o interesse dos jovens. E, como o senhor disse, mostrar a realidade, né? Porque às vezes essas coisas ficam muitas ideias. Você vai numa escola, você escuta ali muito teórico, mas e a realidade? Como é que é? Qual é a prática? Né? Ou até mesmo a pessoa se interessa, chega na hora, não vê que não se deu certo. Por quê? Porque não teve exatamente essa união, né, do teórico com a prática em si, que é extremamente essencial para conhecer mesmo a vivência numa profissão, até mesmo numa comunidade. Assim. Alguém da família influenciou você? Não faz esse curso não é legal, faz esse outro. Pior que não, seu Henrique. Eles foram muito assim, tranquilo mesmo em deixar eu decidir o que eu queria. Tanto que a faculdade de economia, a minha mãe nem sabia. Depois que eu falei, mãe, eu vou começar a fazer, porque eu passei com bolsa, tudo. Aí ela, tá bom, se é isso que você gosta, vai, bom, e sempre motiva a gente. Olha que muito bom. Eu lembrei aqui que há anos atrás eu fui atender uma senhora em oração e ela estava muito preocupada com o casamento, que o marido estava sofrendo muito, estava quase entrando em depressão, muito triste, já vinha assim. Tinha um bom carro, tinha uma boa casa, tinha um consultório, mas não estava legal. O marido dela era médico. Eu falei, vê se ele quer vir aqui conversar comigo. Ele não era muito de oração, mas ele foi. Passados uns dias ele foi, fui conversar com ele, ele começou a falar, meio duro no começo, meio seco, daí a gente vai conversando, tá? Daqui a pouco ele começou a escorrer com lágrimas. Eu falei, qual a emoção que é essa? Ele falou, eu sou uma pessoa frustrada. Eu falei, mas como? Você é um capacitado, né? O senhor tem aí uma profissão, o senhor tem o seu consultório. Não, mas não é isso que eu sonhava para mim. Meu pai foi médico e eu queria fazer engenharia. Mas para agradar ele, fui fazer medicina. Eu não sou feliz nisso. Olha a importância da liberdade de escolher, né? Claro que o pai quer que você seja igual a ele. Né? Eu vejo aqui no nosso bairro, tem muitas pessoas carentes. Mas o pai sempre roçou chácaras, fazendo isso, vai levando o filho junto. Tem que dar uma oportunidade de fazer alguma coisa, né, José? Exatamente. E eu acho que entra muito naquilo lá que a gente tinha falado, que o que esperam da gente e o que a gente quer fazer, né? A liberdade de querer fazer. E isso é não só na família, né? Eu acho que hoje em dia você já tem essa pressão, sai da escola, você tem que fazer uma faculdade. E acaba que você vai empurrando, assim, as coisas e... O que é empurrado, eu acho que nunca vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai ter que ir com a espontaneidade ali e fazendo o que você gosta. E eu vejo sempre preparado para errar, né? Errei, feito de novo. Sempre recomeçar, porque
O pior é a gente continuar uma coisa que a gente sabe que não dá certo, Não tá fazendo porque a bem gente não pra gera você. bons frutos Exatamente. e acaba levando assim uma vida triste. Você não perdeu o tempo, você aprendeu alguma É. coisa, mas não era feliz, Tudo é né? aprendizado. Então eu agora penso. você muda de caminho para encontrar aquilo Aham. que realmente Exatamente. que Deus tem para nós e que a gente quer. Exatamente. Né? Eu tenho aqui mais uma pergunta. O mundo dita tantas normas, né? Nossa, você sai, nossa, o mundo dita normas e ideologia para todo lado. É possível que um jovem de hoje seja jovem sem precisar entrar nessas coisas do mundo? Eu acredito que sim. E eu acho que todo mundo tem que acreditar, né? Porque senão acaba a nossa esperança, né? De uma vida assim, com valores, até mesmo cristãos. E eu vejo muita coisa, os outros falando, a faculdade é um ambiente muito perigoso, principalmente para quem tem um cristão, né? Mas eu penso que não, porque hoje em dia, se você for se excluir de tudo que vai te oferecer ali um certo perigo, digamos assim, você não vai viver. Você não faz nada. Você vai ser um alienado, preso no quarto. Mas eu acho que a gente tem que dar o exemplo nesses lugares. Tá certo que com prudência. Você não vai se envolver em, por exemplo, faculdade. Você não vai se envolver com aquilo que você não condiz com seus valores. Mas você vai ter que demonstrar através da sua vida ali e ser o exemplo, como a gente disse, de valor, de como ser uma boa pessoa, do que você prega, e isso você vai arrastando mais pessoas aos poucos, assim, com uma vida desse jeito. E eu acho que é exatamente isso que a gente quer, né? Uma santidade, assim, no ordinário, nos estudos, no trabalho, e não alienado, preso num quarto. É exatamente isso. Ô José, você disse que trabalha na prefeitura hoje, trabalhando na parte administrativa, vendo outras coisas, e se você está crescendo também, aprendendo outras coisas. Você encontrou alguma dificuldade por causa da sua fé, por causa do seu jeito? Sempre tem uma estranhação, né? Jovem assim, desse jeito, não é o esperado, assim, pelo mundo, como a gente disse, né? Não é as normas do mundo. As normas do mundo, Mas é aquilo lá, com propósito, a gente tende a passar por isso, por mais que seja difícil. E eu acho que, aos poucos, vão entendendo a gente, né? Até que um ponto nem convida mais você, assim, pra fazer certas coisas que sabe que não condizem com você. Acaba respeitando. Acaba respeitando. E eu vejo, assim, que pode servir de exemplo para eles mudarem de vida também. Exatamente. Quero ser como você. Né? É uma coisa, assim, que a gente pensa, a gente tem que evangelizar. Vamos sair falando. Não, às vezes, com a sua vida... Eu lembro até de uma história de São Francisco, onde ele combinou com um dos irmãos dele lá, não, vamos evangelizar. Amanhã a gente sai. Daí ele saiu com o outro frade, andou, deu uma volta e voltaram. Daí o Frei falou pra ele, não, mas a gente não vai evangelizar? Não falamos nada? Não falamos nada pra ninguém, como que pode isso? Dele, não, o nosso exemplo, com o nosso hábito, passando pela rua, já foi o bastante pra fazer com que o pensamento do outro se elevasse a Deus. Diferente, é verdade. E eu acho que é isso que tem que ser a nossa vida. Tá certo que a gente não usa um hábito franciscano, mas a conduta, né? Mas a nossa conduta, até mesmo uma cruz que a gente leva, pequenas coisas que vão mudando. Nós usamos o tal na comunidade e muitos perguntam, o senhor é padre? Quer dizer, porque fez diferença. Olhou por um lado que o mundo não olha, né? Você já olha e não tem como, você já eleva seu pensamento a Deus e, de certa forma, você acaba fazendo o outro ali de uma forma induzida, talvez, a orar, que é um pensamento a Deus. Exatamente. Qual é a sua meta futura? Zé Henrique, minha meta agora é terminar a faculdade, me formar em economia, e eu tenho vontade de dar aula de economia. Olha que lindo. Acho... Não está namorando? Não, ainda não. Por favor, deixe de lado para poder por enquanto não. concluir a sua vontade, o seu sonho. E se formando, é claro, você vai ter capacidade para dar aula. E você gostaria disso? Eu gostaria muito. Vamos rezar por isso, né? Que vai ser muito bom. Ensinar outras pessoas algo diferente, eu né? Acho que é muito bonito. Qual é a sua prática de virtude? Praticar virtude hoje, eu acho que é tentar fazer o bem, né? E... assim falando pode até parecer fácil, né? Mas construir hoje uma vida virtuosa é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu acho que o maior
desafio é você se reconhecer ao ponto de não só se olhar como algo material, você vai poder ver, não, eu não vou seguir isso porque por mais que me traga mais benefícios materiais, financeiros, eu tenho uma conduta ética, moral, eu tenho uma alma a cuidar, e eu acho que é isso que a gente vai conduzir na nossa decisão, as nossas ações no dia a dia para seguir um caminho correto. Muito bem. E eu acho que é isso, porque a virtude é algo que a gente vai construindo aos poucos, né? Você pensa, nossa, quero ser alguém virtuoso. Amanhã eu já vou estar dando um monte de comida para os pobres na rua, vou passar 3 horas rezando. Isso, né? E não, é aos poucos, é uma construção mesmo, né? Uma construção. E eu acho que a gente nunca vai estar assim 100% virtuoso, a gente sempre vai estar que recorrer a alguém para pedir conselhos, a gente vai ter que nos corrigirmos das nossas atitudes erradas, e eu acho que aos poucos a gente vai construindo, se construir. José tem algum defeito que você reconhece? Tem um que incomoda? Oi? Eu sou uma pessoa muito nervosa, Henrique, ansiosa. Por mais que as pessoas pensem que não, eu sou. Por dentro, eu me controlo muito. Tem que ir controlando mesmo. São coisas que a gente vai tendo que se corrigir e aos poucos a gente vai melhorando, né? O que a gente não pode é se acomodar com isso, né? Não pode. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Lutar, não, é uma coisa que a gente tem que se construir. E tem que se policiar também. Um ping-pong agora. Uma cor. Uma cor verde. Verde? Mas não vai palmeirense. Não. Uma comida. Uma comida? Estrogonofe. Estrogonofe. Fanático. Nossa, gosto. De frango, de preferência. Um time de futebol. São Paulino, mas por influência. Não sou muito ligado em futebol, não. Não é muito ligado. Não. É por influência, né? Parece que a sua mãe é São Paulina. Minha mãe é São Paulina. Mas dá uma briga boa lá em casa, isso aí. Metade São Paulino, metade corintiano. Não é fácil, né? Uma ideia. Uma ideia, eu acho que é se autodesenvolver. Eu acho que é uma coisa essencial pra gente como pessoa, e eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né? A gente tá de passagem. Claro, nós estamos na fila, né? E essa passagem aqui é para nós servir a Deus e poder também se desenvolver como pessoa, ajudar as outras pessoas e se tornar alguém melhor para quando um dia Deus chamar, a gente tá preparado. Amém, amém. José, agora você vai olhar para a nossa câmera e vai dizer o que você quer dizer para quem está em casa, para os pais e para os jovens. Bom, eu acho que a principal coisa é a gente não desanimar da nossa fé, não desanimar do que a gente acredita. Por mais que seja difícil, né? Por mais que, como a gente disse, tenha ali uma influência, a gente seguir um certo padrão, eu acho que é importante a gente se fortalecer, buscar ter uma vida de oração, buscar a Deus, uma vida correta. E como diz o Papa Francisco na JMJ de 2013 aqui no Brasil, ele falou que Cristo bota fé nos jovens e os jovens também botam fé em Cristo. E eu acho muito bonito isso, a gente botar, confiar e colocar nossa esperança em Deus mesmo, porque ele nunca desiste da gente, ele sempre está buscando, está sempre nos chamando a nos corrigirmos. E por mais que todo mundo não acredite na gente, que olhe e pense, isso aí é fogo de palha. Não, Deus, ele tá nos chamando e ele acredita na gente e ele olha por nós. E buscarmos ser os santos do novo milênio, como diz o Papa João Paulo II. Eu acho que é essa a nossa principal atividade aqui no mundo. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui para deixar alguma coisa e levar alguma coisa. Exatamente. Eita, servo bom e fiel, né? José, muito obrigado pelo seu carinho. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo pelo espaço, por ter convidado, muito honrado e feliz. E estou disponível, se quiser chamar mais vezes, podemos falar sobre economia, sobre... Isso que eu estava pensando. Vamos fazer um outro, a gente marca direitinho para falar sobre economia. Economia também nas empresas, mas economia também na vida pessoal, na vida familiar, né? Como é que eu faço com isso? Porque as pessoas estão se endividando muito. Exatamente. Hoje em dia, uma das
coisas que todo mundo lida, que é o financeiro, não é ensinado. Não a gente não sabe como lida com a nossa saúde financeira. Mesmo na família, o salário que você ganha, que a esposa ganha, você não sabe fazer isso. E sim, faz uma dívida tremenda. Exatamente, Henrique. E é uma coisa essencial, né? Que todo mundo, pelo menos, deveria aprender na escola, desde criança. Exatamente. E a gente não tem um mínimo, a base para lidar com o dinheiro. Né? Infelizmente. Infelizmente, é uma coisa, assim, bem precária, mas que eu acredito que está mudando também nesses últimos anos. Até mesmo pelo empreendedorismo, e eu acho que as pessoas estão dando mais valor para esse cenário, né? E é importante. Então, estou disposto aí. Muito bem, já fica marcado então. O José vai voltar para falar de economia doméstica, economia no mundo, economia empresa. Que a economia, ela pode ser desse tamanho na minha casa, de repente ela é enorme, porque a base é tudo, Exatamente. Né? Quando você tem a formação, ela vai crescendo. E quando você fala em economia, estudante de economia, você pensa, economia é só finanças. Economia, você vai aprender a investir, você vai virar o lobo de Wall Street. Mas não, economia às vezes é uma coisa muito mais simples do que a gente imagina, né? Saber administrar. Exatamente. Né? Se você vê a origem da palavra economia, ela vai ser a normas da casa. E a casa é desde a casa doméstica, a casa comum, que é o mundo, um país. E é você aprender a aplicar os recursos ali, não necessariamente financeiro, mas também como de recursos humanos ou até mesmo material. E isso é uma coisa interessantíssima, que pouco é falado. José, quero louvar a Deus pela sua vida, Amém, por tudo que Deus tem feito na sua vida. Você é muito jovem ainda, vai ter muito a contribuir com esse mundo, com outras pessoas. Senhor. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu falo que esse programa, ele embora fale muito de fé, né? Fé é vida, ele celebra a vida. Né? Temos que celebrar a vida. Sim. Já temos problemas, vamos passar por cima dele. É sempre importante celebrar a vida, porque a vida é sempre um dom, né? Independente do que a gente esteja passando, é sempre um prazer. É um dom, porque depois que passa um momento difícil, você agradece, né? Exatamente. Então Deus te abençoe muito, conta com as nossas orações e vamos voltar. Já vamos agendar aí para você voltar. Vamos agendar, sim. Tá bom? Meu querido, Deus abençoe, muita paz. Nós vamos rezar uma Ave Maria por você, pela sua família, pela mamãe, pelo papai aí que estão nos vendo, pelo jovem também. Vale a pena. Empunha a bandeira e vai em frente. Retoma o caminho, né? Não desista, não desanime. Que Nossa Senhora nos abençoe, em nome também do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa para celebrar a vida, a esperança e a nossa fé. Muito obrigado, com muito carinho. Valeu, valeu, valeu.